Boa noite, estamos iniciando aqui pela TV Max com mais um Deles e Delas. É um prazer enorme, uma alegria, mais uma vez, ter a sua colaboração, ter o seu prestígio aqui com o nosso programa, que está há 35 anos no ar, recorde total, com mais de 2.000 entrevistas. Muito obrigado pelo carinho, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Boa noite, dona Letícia Levi, tudo bem? Boa noite, Leleco, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo, graças a Deus. Hoje vamos falar de seleção brasileira. Não, a seleção já passou, já passou. Você não sabe o que aconteceu, não deixa, nem toca nisso aí. Vamos torcer para o Brasil e acabou, entendeu? Bom, hoje temos um convidado muito jovem, ele já foi secretário de esporte e deputado federal. E está se candidatando agora pela Assembleia Legislativa, pela LERJ, a deputado estadual pelo Solidariedade. Entendeu? Com a gente hoje para dar uma entrevista para vocês, esse garotão, entendeu? O pai dele foi uma pessoa maravilhosa, foi um dos melhores governadores que nós, na minha opinião, essa é minha opinião, cada um tem sua opinião, um dos melhores governadores que nós tivemos aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Conosco hoje, vamos conversar com o Marco Antônio Cabral, dando prestígio aqui no nosso programa. Boa noite, Marcos, tudo bem? Tudo bom? Meu amigo querido, prazer em falar com você, Leleco, toda a família Barbosa, Letícia. Muito obrigado aí por vocês estarem me entrevistando, me dando oportunidade de contar um pouquinho da minha história. E tem uma história boa. Uma história boa. Você vê que o menino não para, ele faz entrevista de dentro do carro, ele não para, trabalha o dia inteiro, olha só. Já está na reta final, Verdade. Não pode parar, não. Verdade. É igual bicicleta, se parar, cai. Não Se pode parar, pedalar, não. Tem que pedalar, entendeu? Tem que estar certinho. Todo dia é segunda. Todo dia é todo mundo segunda. pedalando por aí, está todo mundo correndo atrás. Tem que correr atrás também, entendeu? Essas eleições, com essa polarização que nós estamos vivendo, vai ser uma eleição muito complicada. Entende? Muito. Então, tem que... O voto está cada vez mais difícil. Não é isso? E tem muito candidato, principalmente a deputado estadual. Você entende? O Marco é do Rio, aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, ele não tem o curral eleitoral, não tem uma cidadezinha do interior que já sai de lá com tantos votos, não sei o quê, ele tem que percorrer o estado todinho, entende? Para correr. Porque isso virou uma febre, né, Leleco? Hoje, a maioria dos prefeitos ou lança a esposa, ou lança o filho, ou lança o irmão. Entendeu? Virou uma política familiar, entendeu? Vai passando de pai para filho, de sogro para sogra, vai passando e uma coisa impressionante. Bom, no final do programa vamos ter um clipe maravilhoso para vocês. Vai me contar qual é o clipe ou não? Não, é surpresa. Tá bom. Tudo aqui é surpresa. Entende? Então vamos pedir um comercial e voltamos já com o pré-candidato a deputado estadual pelo Solidariedade, Marco Antônio Cabral, hoje no Deles e Delas. Roda aí, meu filho, roda. A prefeitura não para. A gente está ao lado dos cariocas desde o nascimento. Na vida adulta e no cuidado da terceira idade. E não para! A gente triplicou as vagas para o atendimento de pessoas com autismo. E teremos 8 centros de atendimento até 2028. E não para! Fizemos as clínicas da família renascerem e depois de muita luta, conseguimos regularizar a distribuição de medicamentos. E não para! Com o sucesso do Supercentro em Benfica, inauguramos mais um em Campo Grande. E vem mais por aí. Assumimos a gestão e modernizamos os hospitais do Andaraí e Cardoso Fontes. E com a implantação de pontos e prontuários eletrônicos nas unidades de saúde, garantimos mais comprometimento com a qualidade do atendimento à população. A gente já fez muito pela saúde do Rio e esse trabalho não para, nunca. Prontinho, pai. Meu neto, pra você, o que faz um negócio durar? Acho que tá cercado de gente boa e tem uma boa conexão de internet, né, vô? E bons valores. Bons valores, né, meu filho? O tempo muda,
O jeito de fazer negócios muda. Mas o que nos move é o mesmo: trabalho, coragem e a garra de quem faz acontecer. Ô pai, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu quero que você vá ainda mais longe. Há 80 anos, representamos quem constrói o país. Representamos você. E estamos prontos para representar ele também. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. CNC, 80 anos pelo Brasil e por você. A prefeitura não para. A gente tá ao lado dos cariocas desde o nascimento. Na vida adulta e no cuidado da terceira idade. E não para! A gente triplicou as vagas para o atendimento de pessoas com autismo. E teremos 8 centros de atendimento até 2028. E não para! Fizemos as clínicas da família renascerem. E depois de muita luta, conseguimos regularizar a distribuição de medicamentos. E não para! Com o sucesso do Supercentro em Benfica, inauguramos mais um em Campo Grande. E vem mais por aí. Assumimos a gestão e modernizamos os hospitais do Andaraí e Cardoso Fontes. E com a implantação de pontos e prontuários eletrônicos nas unidades de saúde, garantimos mais comprometimento com a qualidade do atendimento à população. A gente já fez muito pela saúde do Rio e esse trabalho não para, nunca. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é Marco Antônio Cabral. Ele é pré-candidato a deputado estadual aqui pelo Rio de Janeiro. Marco, seja muito bem-vindo aqui no programa. E você, como todo mundo sabe, foi secretário de esporte aqui do Rio. A gente gostaria de saber, como o assunto é Copa do Mundo, se você acha que a seleção tem chance de chegar lá. Olha, eu acho que tem muita chance. Nós vamos nos encaminhar aí para o mata-mata. Eu acho que o Brasil tem um time que começou não apresentando o futebol que todos nós esperávamos, mas foi melhorando e acho que a gente tem chance sim, porque também são poucos jogos, né? Então conta muito também o fator sorte enfim, acho que a motivação da equipe. Acho que nós temos bons jogadores, nós não temos a seleção de 2002, a seleção de 82, a seleção de 94, mas eu acho que é uma boa seleção e vai disputar de igual para igual. Tanto o negócio, o futebol está nivelado. Nós temos Exatamente. umas 10 seleções aí que estão mais ou menos no mesmo nível. Não tem uma seleção que se destaca, favorita. A gente está vendo muito empate, né, Lelé? A Espanha empatou o primeiro jogo. O Portugal empatou o primeiro jogo, entendeu? O Brasil... A Alemanha tomou o calor da Costa do Marfim para ganhar, virou o calor. Como a nossa seleção também, mas me desculpar que, o pessoal, quanto a Marrocos, o Marrocos jogou muito melhor do que o Brasil. Então, enquanto o Haiti é a última no ranking. E o pessoal, nós fizemos 3-0 no primeiro tempo, e levamos um calor enorme do Haiti no segundo tempo, e o pessoal, os jornalistas, eu não sei que eles são cegos, eles não falam isso, entendeu? A seleção, melhorou a seleção está bem melhor, mas claro que está bem melhor, está jogando contra o Haiti, se não jogar bem contra o Haiti, vai jogar bem contra quem? Entende? Está igual o Vasco da Gama, o Vasco está horroroso, já está pendurado aí para cair, entende? Então, essas coisas aí que o pessoal deixa para lá. Vamos torcer para o Brasil. Agora, interessa a torcer, entendeu? Mal bem, vamos torcer que está tudo nivelado. E o pessoal só fala Neymar. Calma, vamos devagar. O cara não joga há 2 anos, está machucado. Vamos ver como é que ele vai voltar. Vai voltar aos poucos aí, entende? Verdade. Agora, Marco, a gente está falando agora também, vamos falar de surf. Esse campeonato que está tendo esse momento em Saquarema, você fez parte de tudo isso. Conta um pouco da importância do teu trabalho no que está acontecendo agora em Saquarema, que é muito bom para a cidade, está tendo um campeonato mundial de surf
nesse momento, uma etapa Saquarema, né? Letícia, em 2015, quando eu entrei na secretaria, o Mundial de Surf era disputado na Praia da Barra da Tijuca, né? E teve muito problema de execução nesse ano de 2015. No ano de 2016 piorou, por conta da qualidade das ondas, por conta de poluição, por conta de uma série de questões. E aí a WSL me procurou e falou o seguinte: secretário, nós estamos tirando a etapa do estado do Rio para levar para Santa Catarina, porque na época eles já haviam recebido uma proposta muito vantajosa do governo do estado de lá. Eu, na mesma hora, briguei, né, falei, hipótese alguma, não vão fazer isso, é o ano das Olimpíadas, a gente sempre apoiou o projeto da WSL aqui, então eu na hora pensei, tive a ideia, liguei para, na época, a prefeita Franciane Mota de Saquarema, que estava no seu 8º ano de governo, seu último ano de governo. Falei, Franciane, atende o Xande Fontes e o Teto Padarates. O Xande era o responsável para toda a América Latina da WSL. Eles foram lá, nós ampliamos o valor do incentivo fiscal dado ao projeto, que, se não me engano, na época gerava em torno de 8 a 9 milhões. Nós ampliamos esse valor, né, para que eles tivessem mais investimento, pudessem captar mais patrocínio para o evento. E o primeiro ano do evento ocorreu em 2017, né, nessa mesma época, só que no ano de 2017, e foi super aplaudido não só pelo staff da WSL, mas principalmente pelos atletas, né? E é o campeonato que movimenta a cidade. Saquarema hoje vive um outro momento, a royalties de petróleo, mas tem muitas famílias, né, que tiram sustento do ano praticamente por conta, né, do evento. E detalhe, né, é um evento transmitido para mais de 170 países. O surf hoje é transmitido em todos os continentes, são audiências assim absurdas, né? Então colocou a região dos lagos, né, no mapa. Então a gente já está indo aí para, se não me engano, 9ª edição lá em Saquarema. Isso tudo fruto desse trabalho que nós fizemos lá no ano de 2016. Isso é bom para a economia da cidade, né? Gera empregos. E Saquarema tem um detalhe muito importante. Saquarema é onde treina a seleção brasileira de voleibol. Não é? É o centro de treinamento da seleção de vôlei em Saquarema. Um puta centro de vôlei capacitado, com a estrutura maravilhosa, eles treinam lá em Saquarema. E o surf, hoje os 5 melhores do mundo são brasileiros, entendeu? Sim. Eu não sou muito chegado lá atrás. Eu não sou muito chegado a surf, entendeu, Marquinhos? Mas eu sei, eu acompanho, quando eu posso, eu acompanho. Eu sei que nós somos temos 5 melhores surfistas do mundo, né, os brasileiros, certo? Sim. E o Mundial aqui em Saquarema é um dos mais cheios, né, de todas as etapas. É importante dizer isso, porque normalmente esse circuito mundial ele ocorre em, muitas vezes, praias distantes, ermas, enfim. Saquarema não. Eles sentem ali o calor da torcida, a praia fica lotada. Então, assim, realmente é uma etapa que o atleta gosta muito, porque ele sente o calor do público, né? Você vê, tirando a WSL, coisa, você vê, o tênis nosso melhorou uma barbaridade. Temos o João Fonseca agora, né? Com a Biedade, entendeu? A nossa seleção de vôlei está tinindo, tanto a masculina, tanto a feminina. Tiveram agora a VML, né? WML aí, estão invictos aí, não perderam um jogo ainda, que teve aqui no Brasil, no Maracanã, lá em Ibirapuera, em São Paulo, não perderam um jogo. Então, nós estamos, nessa parte de esporte, nós estamos muito bem servidos, sabia? Tanto no surf, tanto no vôlei, e tanto no basquete também. Basquete está mais ou menos. Basquete vai mais ou menos. Skate, tem aquela menina lá, Raíssa Oliveira. Não, e na ginástica, que foi ouro, a Raíssa foi ouro. Foi ouro agora, essa semana foi ouro de novo, a Raíssa. Depois de 2 anos
parada, É. problema mental para cuidar a mente dela, não sei o que, estava machucada. Foi ouro agora lá em Pequim, parece, eu não sei onde é que foi ouro, entende? Então o esporte nosso, amador, está tinindo, no atletismo também está tinindo. Ô Marco, por que você resolveu a ser candidato a deputado estadual aqui pela a nossa Assembleia? A gente sabe que a nossa Assembleia vem passando um momento não muito bom, para não dizer horroroso, que eu, na minha opinião, entendeu? Você tiraria 20% a 30% hoje em dia dos deputados que estão ali, entende que tem o seu valor, que tem um carisma, entende? Mas o resto, pô, é uma coisa de louco, entendeu? É uma coisa de louco. Você... Entendeu? O final da sua pergunta já é o início da minha resposta. Assim, eu acho que o Estado do Rio hoje carece de pessoas capacitadas para estarem ali na Assembleia. Não estou querendo aqui falar mal, né, de ninguém, mas o nível da Assembleia despencou. Caiu muito. E quando eu falo nível, eu não falo nível relacionado ao nível social de ninguém, mas o nível intelectual mesmo, o nível de debate, de propostas. Eu acho que é um vazio de ideias. Eu acho que poucos deputados são propositivos, poucos deputados realmente querem fazer a diferença, querem deixar sua marca, querem fazer. O que eu vejo muito hoje, né, além de embates ali entre esquerda e direita, um é a favor do Lula, outro é a favor do Bolsonaro, aquela coisa toda, e a pauta dos costumes, né? Eu acho que é muito aquela coisa assim, o deputado que vai, faz o vídeo fiscalizando isso, fiscalizando aquilo, aí desce a porrada em alguém, aí faz um vídeo criticando, mas assim, o que de fato esse deputado tem contribuído para o povo do Estado, para dar resultado para a população? Muito pouco, né? Infelizmente, esse governo Cláudio Castro, ele voltou com uma prática que nós tínhamos abolido no estado do Rio de Janeiro, no nosso período, que são as indicações políticas em áreas sensíveis, né? Na saúde, na segurança, na educação, na Secretaria de Fazenda. Quer dizer, isso são áreas, na minha opinião, quem tem que dizer o que vai fazer ou deixar de fazer é o governador do estado. Amanhã ou depois, se o Eduardo Paes ou o Douglas Ruas, sei lá, quem ganhar o governo do estado, eu, como deputado, eu não posso ir na sala dele e pedir para indicar um delegado de polícia, uma delegacia, um batalhão, uma escola, um hospital, porque assim, só que hoje, infelizmente, né, além do governo ter aberto a porteira, os deputados têm essa sanha, né, de indicar em locais que, na minha opinião, não devem ser indicações políticas. Você pega, eu vou te dar um exemplo do programa Segurança Presente. Programa criado por nós, o primeiro foi na Lapa, foi uma demanda dos comerciantes da Lapa, ali o Segurança Presente, foi a primeira unidade, aí depois teve um episódio, não sei se vocês vão lembrar, de um médico que foi esfaqueado na Lagoa. Aí teve o Segurança Presente Lagoa e o terceiro foi no centro da cidade. Aí nós saímos do governo e o programa foi aos poucos se expandindo. Só que ele virou uma moeda política. Aí o deputado da Tijuca indicava os policiais que vão trabalhar na Tijuca. O deputado de Bangu indicava os policiais que vão trabalhar em Bangu. Quer dizer, acabou com o programa. Assim, com a lógica do programa, que era exatamente, né, ser algo independente, né? Então, eu acho isso muito prejudicial para a população do Estado. Eu acho que a LERJ precisa e vai ter uma grande renovação nessa eleição. E eu vejo assim, políticas públicas que nós iniciamos, algumas pararam no tempo e outras foram completamente exterminadas. Por exemplo, pega as UPAs 24 horas. Nosso governo construiu 55 UPAs no Estado. Há 12 anos o Estado não constrói uma UPA. Você pega, por exemplo, as UPPs, a pacificação, que deu super certo em 38 favelas que foram ocupadas. E eu testemunhei isso, ninguém me contou. Eu ia com frequência nas 38 favelas que foram ocupadas. Aí hoje você vê o maior símbolo da destruição que foi feita com as UPPs,
É porque mantiveram só o nome lá, UPP, mas o projeto em si acabou o modelo de policiamento comunitário, acabou tudo. O crime organizado retomou essas áreas e expandiu para áreas como o corredor do Itaiangá, Jacarepaguá e diversas outras que sequer tinha esse controle armado territorial. E aí, um exemplo disso, você vê, essa semana o tiroteio que teve no Santa Marta, com um baleado, com turistas reféns. O Santa Marta era um modelo de pacificação, foi a primeira unidade em 2008. Pelo Santa Marta passaram diversas autoridades de diversos países, cantores, celebridades do mundo Michael todo. Jackson teve lá, Madonna, todo mundo. Então você pega assim, acabaram com um projeto que deu super certo. Tinha que fazer um ajuste aqui, outro ali. Claro, como qualquer política pública, ao longo do tempo, ela tem que ser melhorada, ela tem que ser feito ajuste. Agora, o maior crime que fizeram contra a população do Estado foi ter, na minha opinião, exterminado o programa da pacificação, tirado os policiais da pacificação, o que fez com que o crime aumentasse, porque não existe você achar que a favela vai ter o controle territorial armado e o asfalto não vai ter problema. Uma coisa está ligada à outra. Por isso que, por exemplo, você pega o bairro da Tijuca, qual foi o menor número de assaltos e furtos, e, enfim, todos os tipos de crime? Foi na época das UPPs, porque todas aquelas favelas estavam ocupadas. Então é muito mais difícil, né, para acontecer um crime no asfalto com a favela pacificada. Então você pega todos os bairros, Botafogo, por exemplo, com Santa Marta, você pega Copacabana, você pega Santa Teresa, você pega Realengo, todos os bairros que tiveram as UPPs, você pega ali a área de Olaria, Ramos, Bom Sucesso, todos os bairros tiveram, assim, não foi uma queda, não, despencou os índices criminais. Só que é como tudo na vida, né? Se você não der a manutenção, se você não olhar para aquilo, vai se perder ao longo do tempo. Foi o que aconteceu. Os governos que se sucederam foram deixando de lado, Mas é isso, Marco, que você falou, entendeu? O político não pode se meter na área de educação, não indica politicamente o cara que é formado em medicina para ser secretário de educação. Vai ser Ministério da Fazenda o cara que é veterinário vai ser indicado por um cara que é... Você entende? Então, e as milícias hoje em dia, essas milícias têm um controle territorial impressionante. O candidato, cada milícia dessa, cada comunidade dessa, tem seu candidato lá, e você não pode entrar lá. Isso é uma outra pauta, né? Você viu, é uma barbaridade o crime organizado, entendeu? Que antes estava sufocado no nosso período, hoje ele entrou na política, e não é só na política estadual. Se você for para dentro das cidades, quantos e quantos vereadores que foram eleitos não pegaram dinheiro com crime organizado nessa última eleição de 2024? Então, assim, infelizmente, o crime, ele está entrando para dentro da política através do dinheiro da milícia e do narcotráfico. Então, assim, se a gente não tiver realmente uma mudança aí, 360 graus no que está acontecendo hoje, daqui a pouco a gente vai estar refém, inviabilizado enquanto Estado. Você liga o rádio de manhã, é operação todo dia nessas comunidades. Todo dia. É uma coisa impressionante. A mortalidade, a insegurança que o carioca tem, a insegurança, eu tenho medo de sair de noite. Eu tenho medo de sair de noite. Você não tem planejamento, porque assim, você fazer operação policial é importante, mas com qual intuito você faz aquela operação? Você pega a operação do Complexo Alemão e da Penha, que matou 120 marginais. No primeiro momento, 90%, 100% da população aplaudiu, que está todo mundo de saco cheio, ninguém aguenta mais. Mas eu pergunto a você, morreram 5 policiais naquela operação, 10 ficaram baleados. O Cláudio Castro jogou para a plateia aquilo ali, né? O que ele gerou de resultado? Nada. Porque agora, para a polícia ir lá de novo, vai ter que fazer a mesma operação
de novo. Quer dizer, há quanto tem tempo, sentido. é o que eu digo, há quanto tempo ele ficou à frente do governo e não fez, resolveu fazer no dia e matou 122 pessoas com 5 policiais mortos, entendeu? É um absurdo, entende? É um nível que tem que melhorar, o nível das pessoas tem que melhorar, entendeu? Que melhorando o nível é outra coisa, totalmente diferente, entendeu? A gente tem Exatamente. questões muito sérias, né, no Rio, que é a educação mesmo, que você falou, e a segurança. Acho que a segurança apavora. A falta de segurança espanta turistas que são apaixonados pelo Rio, mas não têm coragem de chegar aqui. O que você acha desse momento do Rio? O que você poderia mudar como deputado no turismo aqui do Rio? Não, e você vê nessa área de turismo, o Rio vem batendo recorde de ocupação de hotéis, mesmo com essa insegurança que está, com essa violência que está no Rio. Você vê, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. É a cidade maravilhosa. Entendeu? O estado é uma coisa impressionante. Você tem a região do lago, O que está salvando realmente, sem ter... o que tá salvando o nosso estado é realmente o turismo, né? E assim, os eventos, né? O nosso estado hoje recebe grandes eventos, porque assim, as empresas estão fugindo do Rio. Isso que mais me preocupa, né? Você pega as fábricas, as indústrias que nós trouxemos, vou citar alguns exemplos aqui, a Vigor, a Nissan, a Land Rover, a Hyundai, a Nestlé e tantas outras. Por quê? Porque você tinha um ambiente seguro. As pessoas hoje, né, não querem trazer a empresa para o Rio, porque elas abrem a empresa aqui, aí vão ter que dar mesada para tráfico, mesada para milícia, aí vai ter que gastar não sei quanto para evitar roubo de carga. Então, assim, roubo de gás, é roubo no telefone, é roubo... Cabo net, cabo light, cabo tudo. O cara tem uma mercearia, tem que pagar todo mês o pedágio para o miliciano lá, para ele ter a mercearia dele dentro da comunidade. Aberta, é um absurdo isso. É um absurdo. Eu, como deputado na LERJ, né, se Deus quiser, eleito no dia 4 de outubro, eu vou me debruçar muito sobre a questão da segurança. Eu acho que a gente tem que lutar pela valorização dos profissionais de segurança. Vou dar um exemplo, né? Os policiais militares estão há 8 anos com salário congelado, né? E a inflação todo ano é 5%, 6%, 7%. Então, assim, os salários defasados. Aí o governo fala que vai pagar as metas, que nós criamos um plano de metas dentro da Polícia Militar. O policial está 2 anos sem receber as metas. Então, quer dizer, o cara aprende fuzil, aprende droga, apresenta resultado e não recebe a sua gratificação. Então, vocês imaginam o tamanho do desestímulo, né, desses policiais hoje em trabalhar. Cadê o incentivo? Em risco. É verdade. Sem incentivo nenhum. Eu tenho que dar aqui um recadinho da nossa CNC, mas antes eu queria falar que realmente é um absurdo isso, sabia? O que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Não, a gente vira refém deles, né? É um absurdo. Você fica... tudo invertido. Eu não tenho estímulo de sair de casa, eu saio para coisas pontuais só, muito raramente, entendeu? É um absurdo. Você vê todo dia, é assalto aqui, é morte, é feminicídio toda hora, é uma coisa, uma barbaridade. Então, você vê, o nosso governador que está, o desembargador Ricardo Couto, você vê, botou para fora, tinha 2.600 pessoas no governo, sem fazer nada. 2.600 pessoas no governo. Isso é um absurdo, pô. Isso é com o dinheiro nosso que eles pagam. Nós contribuintes, é que pagamos isso. Entende? É um absurdo que esse Cláudio Castro fez. E assim, é o que eu estou falando. Eu acho que falta no Estado hoje um planejamento e uma gestão, né? Porque se você não fizer gestão na tua empresa, né, a tua empresa ela vai passar dificuldade. Se não fizer gestão, tudo é gestão. E assim, a impressão que eu tive do Cláudio é que ele começou muito bem, né? Ele fez ali a concessão da SEDAI, ele conseguiu, né, ser reeleito no primeiro turno, mas eu acho que ele começa a se perder depois dessa vitória. Em vez dele, desculpa a expressão, né, colocar o pau na mesa e falar, olha, fui reeleito aqui no primeiro turno, vou fazer isso, minhas metas são essas, minhas políticas públicas são essas,
os deputados vão poder participar, mas nesse espaço aqui do governo, quer dizer, colocar, né, os devidos limites e realmente querer executar políticas públicas, mas não, eu acho que ele retraiu e, enfim, o governo entrou numa descendente. Total. Bom, a nossa CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços de Turismo, a CNC, com a assinatura do Acordo Livre de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, a CNC, uma apoiadora histórica dessa iniciativa, acompanha uma tramitação no Parlamento brasileiro pela legislação brasileira. Todo acordo internacional assinado pelo Poder Executivo precisa ser aprovado no Congresso para que ele produza efeitos legais internos e seja incorporado e assim também ordenado juridicamente nacional. É um avanço que o Congresso representa, um passo decisivo para o fortalecimento do setor produtivo nacional. Os parabéns ao nosso presidente José Roberto Trados, que a CNC está completando agora 84 anos. Bom, vamos pedir um rápido intervalo. Hoje nós estamos conversando com o pré-candidato a deputado estadual aqui pelo estado do Rio de Janeiro, o nosso querido amigo Marco Antônio Cabral. É um prazer enorme estar recebendo ele hoje aqui no nosso Deles e Delas, ok? Roda, meu filho, roda, 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 roda. A prefeitura não para. A gente tá ao lado dos cariocas desde o nascimento. Na vida adulta e no cuidado da terceira idade. E não para! A gente triplicou as vagas para o atendimento de pessoas com autismo. E teremos 8 centros de atendimento até 2028. E não para! Fizemos as clínicas da família renascerem e depois de muita luta, conseguimos regularizar a distribuição de medicamentos. E não para! Com o sucesso do Supercentro em Benfica, inauguramos mais um em Campo Grande. E vem mais por aí. Assumimos a gestão e modernizamos os hospitais do Andaraí e Cardoso Fontes. E com a implantação de pontos e prontuários eletrônicos nas unidades de saúde, garantimos mais comprometimento com a qualidade do atendimento à população. A gente já fez muito pela saúde do Rio e esse trabalho não para, nunca. Jorge! E aí? Quanto tempo, hein? Pois é! Você é por aqui, ué? Eu tô trabalhando aqui perto, na CNC. CNC? Isso! Na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo? Isso! Na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Ah, sim! Na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo! Há 80 anos, a CNC trabalha para garantir que o empresário tenha voz e força nas decisões que movimentam o comércio de bens, serviços e turismo. Onde tem educação, bem-estar, representação e negócio acontecendo, tem a CNC. A CNC está em todo lugar. Está com você. CNC, 80 anos pelo Brasil e por você. A prefeitura não para. A gente tá ao lado dos cariocas desde o nascimento. Na vida adulta e no cuidado da terceira idade. E não para! A gente triplicou as vagas para o atendimento de pessoas com autismo. E teremos 8 centros de atendimento até 2028. E não para! Fizemos as clínicas da família renascerem e depois de muita luta, conseguimos regularizar a distribuição de medicamentos. E não para! Com o sucesso do Supercentro em Benfica, inauguramos mais um em Campo Grande. E vem mais por aí. Assumimos a gestão e modernizamos os hospitais do Andaraí e Cardoso Fontes. E com a implantação de pontos e prontuários eletrônicos nas unidades de saúde, garantimos mais comprometimento com a qualidade do atendimento à população. A gente já fez muito pela saúde do Rio e esse trabalho não para, nunca. O
Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado da noite é o pré-candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Marco Antônio Cabral. Marco, você tem percorrido aqui o Rio de Janeiro, o estado todo do Rio de Janeiro. Que lugares que têm te chamado mais atenção e por quê? Olha, eu diria que, como a gente estava falando no bloco anterior, né, o domínio territorial, né, do narcotráfico e da milícia nas favelas tem me chamado uma atenção muito negativa. É algo que todos eleitos, independente de partido, têm que se debruçar e ajudar, na minha opinião, o próximo governo a resolver essa questão do domínio territorial dessas favelas. Porque hoje, como o Leleco bem citou no bloco anterior, a gente está falando aqui de pacificação e tudo, mas as pessoas são cobradas no gatunete, no gás, no transporte, no comércio. Então, assim, isso é uma coisa que mais me preocupa. E também me preocupa muito, Letícia, as cidades pequenas. Por quê? O nosso governo foi um governo que uma das marcas dele, o governo Cabral, era o de dar o mesmo tratamento a uma cidade de 20 e 30 mil habitantes para aquela cidade de 500 mil habitantes. É por isso que nós somos muito bem recebidos quando nós visitamos Aperibé, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, Levi Gasparian, enfim, Varriçai, Porciúncula, tantas cidades pequenas do nosso estado, mas que foram tratadas como cidades grandes no nosso período. Você tem uma noção aqui, Aperibé, por exemplo, no nosso período teve mais de 50 obras. Varriçai, que é a cidade mais longe do estado, na divisa com o Espírito Santo, nós fizemos a sede da prefeitura, o estádio municipal, a maior obra de ligação com o próprio Espírito Santo, uma rodovia de mais de 30 quilômetros foi inaugurada no nosso período, e tantas outras coisas. Então, eu rodando essas cidades, fico muito triste, porque são cidades que há muito tempo não recebem R$1 do governo do estado. Você fica decepcionado, né, de tudo que você fez e o que aconteceu com essas cidades, né? Sequer, por exemplo, eu estava no Noroeste Fluminense recentemente, na maioria das cidades o governador sequer conheceu essas cidades. O último governador ficou 6 anos e dos 13 municípios do Noroeste ele só visitou um município. E o estado é enorme, né, Marco? Agora, na pauta ambiental, tem ganho cada vez mais importância diante dos desafios climáticos que enfrentamos. O que deve fazer o papel do governo do estado na proteção do meio ambiente e na prevenção de eventos como enchentes, desastres naturais? Na sua opinião? Eu acho isso de fundamental importância. Eu acho que nós, quando tivemos em 2011 aquela grande tragédia, o governo agiu muito rápido nos municípios, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, mandamos todo o aparato do estado, e depois fizemos milhares de moradias em Teresópolis, em Friburgo. Até em Friburgo eu visitei recentemente com meu pai, está ali no Terra Nova. Só de pontes em Friburgo foram mais de 70 pontes reconstruídas, Bom Jardim, toda aquela região ali. Agora, eu acho que é importante, né, a gente está cobrando cada vez mais investimentos. O governo do estado, recentemente, né, fez muitos investimentos na cidade de Petrópolis, mas eu acho que faltou mais investimento estruturante, né, em rios e afluentes em todas as regiões. O governo tinha um programa chamado Limpa Rio, só que era um programa que é o seguinte, ele é um paliativo, né? Não é que ele não seja importante, mas ele é um paliativo. Não resolve. Ela faz a dragagem, mas depois, teoricamente, ela tem que voltar. Né? Então, acho que faltou, assim, na minha opinião, obras mais estruturantes nesse papel. A Prefeitura do Rio ontem, se eu não me engano, anunciou, né, junto com o presidente da República, uma grande obra na Zona Oeste para evitar alagamentos e enchentes. E acho que isso é um papel importantíssimo do poder público e a gente tem que não só fiscalizar, nós temos que cobrar mais investimentos nessa área, sem sombra de dúvidas. Agora, Marco, a questão da saúde pública, né, que é muito importante. A gente viu no governo de vocês fizeram um trabalho excelente. O que você está sentindo hoje na saúde pública e o que você
faria melhor do que o que está hoje acontecendo na saúde pública do Estado aqui do Rio de Janeiro? Olha, primeiro, assim, eu não entregaria a saúde pública na mão de um partido, né, como foi feito no Rio de Janeiro. Eu acho que eu não estou querendo aqui criticar o partido em si, eu estou criticando o governo, porque tem parte do governo o não, né? Claro. Porque eu acho que saúde pública é algo que não pode ser vinculado a alguém, vinculado a um partido. Então, começa por aí. E eu acho que o Estado tinha que ter feito mais UPAs 24 horas. Eu tenho rodado o Estado todo. Eu vou dar um exemplo. Perto aí de onde o nosso querido Leleco mora, eu fui no Recreio dos Bandeirantes, numa agenda lá, há um tempo atrás. O pedido dos moradores do Recreio é uma UPA 24 horas no Recreio. Por quê? Porque o Recreio é um bairro que nos últimos 10 anos cresceu barbaramente. Demais. Quantos e quantos bairros, né, quantos e quantas cidades não cresceram aí nos últimos 15, 20 anos? E, infelizmente, o Estado não deu essa política pública tão importante, que eu acho que é a UPA 24 horas, que ela fica entre ali o posto de saúde e a emergência do hospital. Né? Nós construímos 7 hospitais novos de referência que são usados até hoje. Poderia citar aqui o Hospital da Criança em Vila Valqueire, o Instituto do Cérebro no centro do Rio, o Hospital da Mulher em São João de Meriti, o Hospital da Mãe em Mesquita, foi a primeira maternidade do governo do Estado na Baixada Fluminense. E de lá para cá, né, há 12 anos, se construiu apenas um hospital no Estado, que é o Onco Baixada, que foi inaugurado em Nova Iguaçu recentemente, assim, aos 47 do segundo tempo. Entendi. Então, eu acho que a saúde, ela realmente precisa, né, de mais investimentos, de mais equipamentos, porque hoje eu acho que realmente falta por parte do governo esse olhar com mais atenção para a saúde pública. Agora, eu conheci o Marco jovem, muito jovem, entendeu? Não é a questão que eu sou velho, não, que eu sou um jovem. Você é um garotão. Eu sou Você jovem. É jovem há mais tempo, né? Eu sou jovem. Agora, eu conheci ele muito jovem. E vejo você hoje, ele é um homem de 35 anos, casado, construiu uma família maravilhosa. A família representa o que a família representa para você e de que forma influencia nas suas decisões pessoais e na sua trajetória pública? Olha, para mim, assim, família é tudo. Quando meu pai ficou preso, durante 6 anos que ele ficou preso, eu não tenho vergonha nenhuma de falar disso, até porque foram cometidas muitas injustiças, isso ficou provado no processo. O juiz que o condenou, né, queria eleger o Witzel, que era amigo dele, e além de eleger o Witzel, queria influenciar a política local aqui do Estado do Rio, e deu no que deu. Inclusive, hoje, esse juiz está expulso da magistratura e sequer pode advogar. E nesse período, né, foi um período que a gente se uniu muito enquanto família, né, para quem não sabe, nossos telespectadores. O meu pai, por exemplo, ele se separou da minha mãe, eu tinha 5 anos de idade. Né, mas ele sempre foi um pai muito presente, sempre foi um pai que sempre fez questão, né, de ser muito amigo dos seus filhos. E então a gente sempre teve uma relação muito próxima de amizade. E quando deu esse infortúnio com ele, né, a gente se uniu enquanto família, e eu vi, infelizmente, muitas famílias estavam passando o que nós estávamos passando, né, se desintegraram, se desfazerem, e isso não aconteceu conosco, muito pelo contrário. Então, eu acho que a família é muito importante nesse momento, e durante esse episódio todo, né, eu conheci a Jéssica, a minha esposa, que em 2017 me conheceu no auge do problema que eu estava vivendo. Então, assim, eu tenho... além, obviamente, de ser apaixonado e amar ela, mas eu tenho, assim, uma amizade muito forte com ela, porque ela foi muito importante para mim naquele momento difícil que eu estava vivendo. E logo depois a gente teve o nosso primeiro filho, o Marco Antônio, que nasceu em 2018, também ainda num período muito difícil da minha vida, né? Eu ainda ia enfrentar uma reeleição que eu sabia que eu ia perder, mas eu fui de teimoso, porque eu acho que, né, nessa vida a gente tem que enfrentar e ter resiliência. Verdade. Mas logo depois nasceu a Catarina, em 2019, e agora, mais recentemente, graças a Deus, num ambiente
menos conturbado, nasceu a Sofia, nosso terceiro filho, né? Temos o Marco Antônio, a Catarina e a Sofia. Então, assim, para mim é tudo, né? Porque eu vi na pele, né? Você, Lelé, sempre foi um cara que, por isso meu respeito, carinho e admiração por você também. Você nunca negou essa amizade conosco, você sempre foi um cara muito bacana nesse aspecto, porque infelizmente sabe como é que funciona a vida. As pessoas que estão do teu lado, as pessoas que muitas vezes estão ali, né, nos momentos, quando você está no momento ruim, essas pessoas somem, essas pessoas até te criticam, enfim. Então, o que fica realmente são poucos amigos e a nossa família. Então, eu acho que família, assim, é tudo de verdade. É mesmo. Eu estou casado há 50 anos, não é à toa, quer dizer, 50 anos eu sou um cara de família. Eu sei disso. O que eu dou o valor à família é uma coisa impressionante. São 50 anos, tenho 5 filhos e 2 netinhos. Agora tem netos. Agora tenho 2 netinhos, entendeu? Então eu dou uma importância terrível a isso, à família, que é um alicerce que você tem, uma base que você tem da sua mulher, a força dos seus filhos está ao seu lado. É uma coisa impressionante, sabia? Você está certíssimo, entendeu? É a família que você tem, é uma família maravilhosa. O teu pai foi um cara maravilhoso. O Rio de Janeiro, eu vou contar aqui, Verdade. No primeiro ano dele aqui como governador, o Lula era o presidente da República. Ele foi a melhor época do Rio de Janeiro que nós passamos, foi na época do pai dele, junto com o Lula aqui. O que veio de investimento de Brasília aqui para o Rio de Janeiro, que o pai dele investiu aqui dentro do nosso estado, realmente foi uma loucura, entendeu? E depois, né, Leleco, no ano seguinte, elegemos o prefeito da capital, que é a primeira vez que teve esse alinhamento do prefeito, do governador e do presidente. Infelizmente, a gente perdeu isso ao longo do tempo, né, e recentemente você via direto, né, o governador se desentendendo com o prefeito, se desentendendo com o presidente. Isso foi uma outra falha grave, assim, na minha opinião, do Cláudio. E eu conversei isso muito na época com o Rodrigo Abel, que era o chefe de gabinete dele, que é o oriundo do PT, né, o Abel, é um camarada que eu conheci lá atrás, na juventude, trabalhou no governo do meu pai. Então, assim, eu tenho, né, uma amizade, e eu falava muito, cara, vocês estão perdendo oportunidade, porque o Lula, assim, goste ou não goste, né, tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam, eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas uma coisa eu falo por experiência própria, o Lula não faz política pensando no partido, ele não faz a política, ele não vai lá espizinhar o camarada porque ele pediu voto contra ele. Então o Cláudio tinha uma oportunidade ali, e eu não estou falando de alinhamento político, não. Eu estou falando de gestão, entendeu? Ele não levou um projeto para o Lula. O meu pai era respeitado pelo presidente, porque o meu pai, na primeira reunião com ele, levou 3 carrinhos de projeto. Era projeto de tudo que é área, saneamento, moradia, saúde, infraestrutura, muita coisa de infraestrutura, e o governo, obviamente, escolhia onde ele queria ou não investir. Agora, você tem que levar os projetos. Agora, o presidente recebe numa audiência. Para conversa fora, não tem um projeto, é difícil, né? É demais. Bom, vamos pedir mais um comercial e voltamos já com o Marco Antônio Cabral, pré-candidato a deputado estadual aqui pelo Solidariedade, aqui pelo estado do Rio de Janeiro, ok? Roda, roda, roda e avisa, meu filho. A prefeitura não para. A gente está ao lado dos cariocas desde o nascimento. Na vida adulta e no cuidado da terceira idade. E não para! A gente triplicou as vagas para o atendimento de pessoas com autismo. E teremos 8 centros de atendimento até 2028. E não para! Fizemos as clínicas da família renascerem e depois de muita luta, conseguimos regularizar a distribuição de medicamentos. E não para! Com o sucesso do Supercentro em Benfica, inauguramos mais um em Campo Grande. E vem mais por aí.
assumimos a gestão e modernizamos os hospitais do Andaraí e Cardoso Fontes. E com a implantação de pontos e prontuários eletrônicos nas unidades de saúde, garantimos mais comprometimento com a qualidade do atendimento à população. A gente já fez muito pela saúde do Rio e esse trabalho não para, nunca. Prontinho, pai. Meu neto, pra você, o que faz um negócio durar? Acho que tá cercado de gente boa e tem uma boa conexão de internet, né, vô? E bons valores. Bons valores, né, meu filho? O tempo muda. O jeito de fazer negócios muda. Mas o que nos move é o mesmo: trabalho, coragem e a garra de quem faz acontecer. Ô pai, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu quero que você vá ainda mais longe. Há 80 anos, representamos quem constrói o país. Representamos você. E estamos prontos para representar ele também. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. CNC, 80 anos pelo Brasil e por você. A prefeitura não para. A gente tá ao lado dos cariocas desde o nascimento. Na vida adulta e no cuidado da terceira idade. E não para! A gente triplicou as vagas para o atendimento de pessoas com autismo. E teremos 8 centros de atendimento até 2028. E não para! Fizemos as clínicas da família renascerem. E depois de muita luta, conseguimos regularizar a distribuição de medicamentos. E não para! Com o sucesso do Supercentro em Benfica, inauguramos mais um em Campo Grande. E vem mais por aí. Assumimos a gestão e modernizamos os hospitais do Andaraí e Cardoso Fontes. E com a implantação de pontos e prontuários eletrônicos nas unidades de saúde, garantimos mais comprometimento com a qualidade do atendimento à população. A gente já fez muito pela saúde do Rio e esse trabalho não para, nunca. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o pré-candidato a deputado estadual aqui pelo Rio de Janeiro, Marco Antônio Cabral. Marco, a gente estava falando no bloco anterior sobre a importância da família, né? Você agora é um pai de família com 3 filhos. Vamos falar sobre educação. O que precisa mudar na educação do estado aqui do Rio de Janeiro? Primeiro, explicar para o nosso telespectador que muita gente não sabe. A educação do estado é o ensino médio. Né? A educação básica são as prefeituras que cuidam. Então, quando a criança chega ali no 9º ano, ela vai para um colégio estadual. Infelizmente, nossos colégios hoje carecem muito de infraestrutura. Os professores, né, estão há anos com salário congelado. Não se faz mais concurso público para educação. No nosso período, nós fizemos mais de 40 mil novas vagas para educação. Construímos 52 colégios, quer dizer, não tem um colégio novo nesse estado há 10 anos. As diretoras, por exemplo, recebem uma gratificação que há 13 anos está congelada, quer dizer, não tem uma melhora nessa gratificação. Nós fizemos o primeiro concurso para inspetor de escola, não tem mais concurso de inspetor. Resumindo a ópera, nós pegamos o estado em penúltimo no ranking nacional do ensino médio e levamos para a 3ª colocação. Adivinha onde estamos hoje de novo? Lá embaixo. Em penúltimo. Então, é isso. É isso. Tem que melhorar, não é uma coisa, tem que melhorar tudo. Marco, e a questão que você estava falando, a gente estava falando dos policiais e agora da educação. Não existe incentivo, porque se esses profissionais eles não são incentivados ou são remunerados, eles não têm vontade nenhuma de trabalhar, né? Exatamente, outra coisa. E nós criamos, por exemplo, um programa chamado Renda Melhor, que era um complemento às 200 mil famílias mais pobres que recebiam Bolsa Família, e criamos o Renda Melhor Jovem, que inclusive o pé de meia do governo federal foi inspirado no Renda Melhor Jovem que nós fizemos aqui no estado do Rio, que dava um recurso para cada jovem que passava de ano, ele recebia um recurso e ao final do seu estudo, ele recebia o recurso cheio aí para ele fazer a sua faculdade ou fazer o seu ensino profissionalizante. Quer dizer, era um estímulo para o jovem não largar o ensino médio no meio. Né?
Então isso também acabou. Então, assim, hoje realmente a nossa educação carece mesmo de atenção. É porque um jovem desse, por exemplo, né, ele muitas vezes desiste porque a vida é tão dura dentro de casa que ele tem que ajudar, tem que fazer um biscate, tem que fazer um bico, tem que fazer alguma coisa para ajudar. Então, realmente, se ele tem que ser incentivado para que continue a estudar e entender que o estudo vale a pena, né, Marco? Ô, Marco, nosso tempo é curto. Antes de eu pedir o último comercial, se você, caso você vai ser eleito, você já tem algum projeto em vista aqui para o nosso estado? Olha, Leleco, eu estou trabalhando em cima disso, eu tenho alguns, né? Eu vou apresentar muitos projetos para a área da segurança pública. Eu estou estudando um projeto agora da gente abrir o mercado de gás no estado do Rio de Janeiro, levantar essa bola, vamos dizer assim, porque hoje, né, vou te dar um exemplo, pouca gente sabe disso, eu mesmo não sabia, e estou trabalhando nisso para a gente apresentar na nossa campanha. Por exemplo, a CSN, ela compra o gás, né, para a sua indústria, de navios, por exemplo, né? Os postos de gasolina aqui, eles ficam reféns da Naturgy, da SEG. Então, acaba sendo mais... Como a energia, o mercado de energia foi aberto. Você pode, por exemplo, colocar uma energia solar na sua casa, pagar menos energia. Tem várias formas, né? O mercado de energia foi aberto. E o mercado de gás é fechado. Então, com isso, o consumidor paga mais caro, taxista, Uber, enfim, eu estou estudando diversos projetos de leis que a gente vai estar, se Deus quiser, apresentando. Tem um projeto, por exemplo, de plano de saúde para o policial civil, tem um projeto para tornar a lei a questão da obrigação de pagamento de metas aos policiais militares. Enfim, tem vários aí que a gente está estudando e vamos estar apresentando na nossa campanha eleitoral. Bom, vamos estar aí torcendo aí para o nosso Marco Antônio Cabral. Obrigado, Lelé. Entendeu? Que acho que nós estamos precisando de uma grande renovação. Vai voltar ele aqui eleito uma grande já. renovação na Assembleia Legislativa aqui do Rio. Com pessoas jovens, inteligentes, entendeu? Com projetos maravilhosos. Com uma bagagem, né? Com uma bagagem que ele tem, um pai que ele tem, porque é extraordinário. Ele acompanhou de perto tudo, quer dizer. De perto, acompanhei a família de perto, desde criancinha. Entendeu? Ele era pequenininho. Obrigado, Lelé. Eu já era grande. Bom, vamos pedir nosso último comercial e ele volta já para as considerações finais dele, ok? Roda, roda, roda e a vida, meu filho. A prefeitura não para. A gente tá ao lado dos cariocas desde o nascimento. Na vida adulta e no cuidado da terceira idade. E não para! A gente triplicou as vagas para o atendimento de pessoas com autismo. E teremos 8 centros de atendimento até 2028. E não para! Fizemos as clínicas da família renascerem e depois de muita luta, conseguimos regularizar a distribuição de medicamentos. E não para! Com o sucesso do Supercentro em Benfica, inauguramos mais um em Campo Grande. E vem mais por aí. Assumimos a gestão e modernizamos os hospitais do Andaraí e Cardoso Fontes. E com a implantação de pontos e prontuários eletrônicos nas unidades de saúde, garantimos mais comprometimento com a qualidade do atendimento à população. A gente já fez muito pela saúde do Rio. E esse trabalho não para, nunca. Jorge! E aí? Quanto tempo, hein? Pois é! Você por aqui, ué? Eu tô trabalhando aqui perto, na CNC. CNC? Isso! Na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo? Isso! Na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Ah, sim! Na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo! Há 80 anos, a CNC trabalha para garantir que o empresário tenha voz e força nas decisões que movimentam o comércio de bens, serviços e turismo. Onde tem educação, bem-estar, representação e negócio acontecendo, tem a CNC. A CNC está em todo lugar. Está com você. CNC, 80 anos pelo Brasil e por você. A prefeitura não para.
A gente tá ao lado dos cariocas desde o nascimento. Na vida adulta e no cuidado da terceira idade. E não para! A gente triplicou as vagas para o atendimento de pessoas com autismo. E teremos 8 centros de atendimento até 2028. E não para! Fizemos as clínicas da família renascerem e depois de muita luta, conseguimos regularizar a distribuição de medicamentos. E não para! Com o sucesso do Supercentro em Benfica, inauguramos mais um em Campo Grande. E vem mais por aí. Assumimos a gestão e modernizamos os hospitais do Andaraí e Cardoso Fontes. E com a implantação de pontos e prontuários eletrônicos nas unidades de saúde, garantimos mais comprometimento com a qualidade do atendimento à população. A gente já fez muito pela saúde do Rio e esse trabalho não para, nunca. Bom, voltando aqui com o nosso Deles e Delas, hoje tivemos o prazer de entrevistar esse jovem, que é um jovem, 35 anos pra gente é um jovem. É um menino. Entendeu? Cheio de talento. Cheio de talento, cheio de projeto para melhorar aqui o nosso estado do Rio de Janeiro. É candidato a... Pré-candidato a deputado estadual pela Solidariedade aqui do nosso Rio de Janeiro. Eu só tenho que agradecer a você, a toda a sua família, que eu tenho uma admiração muito grande por ela, entendeu? E ter o prazer de ter recebido você hoje aqui no nosso programa. Você tem aí 30 segundos para mandar uma mensagem aos nossos telespectadores e aos seus eleitores aqui do estado do Rio de Janeiro. Vai. Obrigado, Letícia, obrigado, Leleco, obrigado a todo o time aí do programa. Dizer que foi muito bom estar aqui conversando sobre ideias, propostas. Enfim, espero que a gente consiga o êxito no dia 4 de outubro, porque é o que você falou. A LERJ precisa de renovação, a gente precisa botar pessoas ali dentro que saibam fazer política, que estejam preparadas e que realmente cobrem verdadeiros resultados para a população. A gente não aguenta mais, tem que melhorar muito a questão da segurança pública, violência urbana, educação estadual e tantas outras coisas. Obrigado, de coração aí pela oportunidade. Obrigada, Marcos. Nós agradecemos a você e desejamos sucesso. Boa sorte. Boa sorte, sucesso aí, e que você volte aqui, já como deputado estadual eleito aqui, ok? Tá? Se Deus quiser, obrigado. Um abraço para toda a sua família e exclusivamente para o seu pai, ok? Obrigada, então, espero que vocês tenham gostado da entrevista. Boa noite, dona Letícia. Boa noite, até semana que vem. Agora tem um clipe que eu não sei qual é, porque é surpresa. Vamos assistir o clipe depois dessa maravilhosa entrevista com o pré-candidato a deputado estadual aqui pelo nosso estado do Rio de Janeiro, Marco Antônio Cabral, ok? Tchau, até domingo. Tchau. On n'a pas besoin de toi. C'est incroyable parce que je pensais qu'il y allait au football aujourd'hui. Je pensais qu'il y allait au football. Au football. Tu passes au football aujourd'hui, hein? Ah non, on était tout à l'heure à côté, il y avait un groupe de gens qui étaient venus d'Angleterre, et puis d'autres qui étaient des Espagnols. Alors, comme je comprends les deux langues, ils m'ont demandé de qui j'étais le supporter, j'ai dit Julio Iglesias, comme ça je m'en suis très bien tiré. De toute façon, c'est comme d'habitude, quand je parle de toi, c'était un rêve, avoir mon professeur, et à mon côté aujourd'hui, c'est un plaisir, Charles. On chante en espagnol, en français? Si. Le deux? Los dos, si. Si tu commencé, moi, je me souviens plus. Bon, écoute, si tu commençais, ce serait pas mal. Que c'est triste venir, autant de amour. Que c'est triste venir quand on ne s'aime plus. On dit oui. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences crèvent. Et que le cerf se serre, en voyant les gondoles, je changerai le mot la prochaine fois. Tabado di d'amour, des couples d'amour. Che profonda emozione, ricordare la gente
cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta es Venecia si le faltas tú! Y la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Adieu tous les pions qui nous ont fait d'escorte. Adieu monde des soupirs, adieu rêve perdu. Que ces tristes Venise autant des amours mortes. Que ces tristes Venise quand on ne s'aime plus. Ah, je ne fais pas partir. Je vais